Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Nós passamos por esses dias atônitos, perplexos, mas não surpresos de todo, porque nós temos falado, eu tenho falado em especial, há mais de ano, né? Você encontra na literatura a repetição disso, né? Um déjà vu. Você pega o livro do Alexander Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, é uma repetição de como o totalitarismo ele se instala. Tem o livro do Friedrich von Hayek, O Caminho da Servidão, que ele também mostra como é que esse caminho é feito. As 6 lições do Ludwig von Mises também é uma boa referência. Tem uma referência interessante, mas que o Jantalha, sempre que ele fala aos trancos e barrancos, me vem à mente o título do livro do Darcy Ribeiro, né, que era um professor esquerdista, foi vice do Brizola em algumas oportunidades, escreveu um livro com esse título, Aos Trancos e Barrancos, e o subtítulo é Como o Brasil Deu no que Deu. É do ano 1900 a 1982. Ele pega os principais fatos jornalísticos e fala sobre eles ano a ano do Brasil, 1900, 1901 e 2, como as efemérides do Jantalha. Eu quero começar pedindo desculpas, né, porque na última live eu estava fazendo algumas coisas de cabeça, eu geralmente escrevo, tá vendo? Escrevo mais ou menos o que eu vou falar, ponho aqui as ideias e tal, para não cometer gafe, mas eu cometi uma gafe séria, porque eu estava falando da polícia, né, que a guarda que o Lula quer fazer, que se assemelha à guarda do Nicolás Maduro, que se assemelha à guarda do Daniel Ortega, à guarda de muitos ditadores. Os ditadores, para eles se estabelecerem, o caminho primeiro eu vou cercear a liberdade de expressão. As pessoas não vão poder dizer o que querem dizer. Segundo, eu vou cercear com prisão mesmo as pessoas que eu acho que cometerem crimes, mesmo que eles não estejam previstos em lei. Por isso que nós já estamos dizendo que o que nós estamos vivendo não é a democracia descrita na Constituição Brasileira de 1988, né? Lembrando que o PT fez questão de não assinar, mas que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar. Lembrando da gafe, qual foi a gafe? Eu falei que o Adolfinho da Áustria, o bigodinho da morte, sabe quem é? Aquele austríaco de olhos azuis, né? Que dominou a Alemanha ali nos anos 1930, aí em 1940 começou a Segunda Guerra, 39 ele invadiu a Áustria, começou a Segunda Guerra e foi até 1945, quando, por fim, ele morreu, diz que suicidou. Não mostraram o corpo dele, não mostraram a sepultura, mas tudo bem, a gente acredita que ele tenha sido morto. E aí eu falei que, no fim da Primeira Guerra, eu cometi a gafe de falar que foi o Tratado de Varsóvia. Varsóvia? Não, Varsóvia aconteceu na Polônia, em 1955, muito tempo depois. O tratado que eu queria falar era o Tratado de Versalhes, que é de 1919. Versalhes foi assinado lá em Paris, terminou a Primeira Guerra e impuseram para a Alemanha uma humilhação muito grande, e a humilhação consistia, inclusive, em proibir a Alemanha de ter um grande exército. Então, o que Hitler fez? Ele criou uma guarda, uma espécie de guarda presidencial, uma espécie de guarda nacional. Sabia não? Que era a SS. E essa SS, ela foi crescendo, 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 ao ponto de ser maior do que o exército alemão, entende? Então, esse é o caminho do Hugo Chávez na Venezuela, do Nicolás Maduro, é assim que eles oprimem a população e tem essa ideia de desmilitarização da polícia, que nós devemos já começar a falar sobre essas coisas, né? Me surpreende, né? Os militares, como o Jantalha nos falou, imagina um militar, um general, batendo continência para uma pessoa que tem qualificações dúbias, né, digamos assim. O Plano Real, o PT não quis assinar. Sabia não? Mas eu quero lembrar também a este reclamo, às vezes bastante contundente da oposição,
E aí precisa se voltar também à lei de responsabilidade fiscal, o plano real da estabilização que favoreceu a eleição do ex-presidente Lula em 2002. Ninguém se lembra disso. E o PT estava sempre onde esteve. Foi contra o plano real, foi contra a estabilização, foi contra a lei de responsabilidade fiscal. E agora vem aqui com esta cantilena, repetindo sempre o mesmo verso, de tudo está errado. E o mais triste desses dias, meus amigos, é que foi implantada uma espécie de chip na cabeça das pessoas. Eu conheço pessoas de esquerda que acreditam mesmo, estão numa espécie de transe de que existe uma equivalência moral entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Existe uma equivalência moral, que Bolsonaro teria cometido até mais crimes do que ele. Mentira, 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 mentira. Então, o que estamos vislumbrando? Esse cala-boca, lembrando que a ministra do Supremo Tribunal, a Carmen Lúcia, ela até fez uma brincadeira tempos atrás do cala-boca já morreu. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Cala a boca, já morreu. Só que ela relativizou esse direito que está na Constituição, né, no artigo 220, lembra que o artigo 220 diz que não haverá censura de qualquer natureza, é proibida a censura. E o parágrafo 1 do artigo 220 diz mais que não pode ser criado nenhum tipo de dispositivo ou lei para criar uma censura, ou seja, mesmo uma censura temporária. E o que a gente está vendo? A gente está vendo um ministro extrapolando todas as prerrogativas, dando ordem. Eu dou 24 horas para a PM responder, eu dou 48 horas para a Polícia Federal me responder tal coisa. Bem, até onde eu sei, me desculpem, né? Eu entendia que esses órgãos eram subordinados ao Poder Executivo. Sabia não? E não ao Supremo, ou ao Judiciário, ou qualquer outro. Então, existe uma hierarquia, como se você morasse num condomínio, você tem os seus filhos, e os condôminos combinam o seguinte: quando qualquer criança cometer uma transgressão, quebrar uma coisa do vizinho, né, perturbar alguma coisa, esse vizinho vai falar com o chefe da família, não vai pegar a criança, trancar na casa dele, dar uns tapas na criança, porque ele não tem essa autoridade. O que nós esperamos é que as coisas voltem ao normal. Então, o Jantar, ele falou que talvez os quartéis não sejam o melhor lugar para o povo se manifestar, mas a gente está vendo o seguinte: o que o povo está vendo? O povo está vendo que um deputado federal que tem imunidade parlamentar, segundo o artigo 53 da Constituição, que diz que ele é inviolável por quaisquer palavras, atos ou votos, né? Quer dizer, por quaisquer palavras e votos, né? Ideias e votos. E a gente viu Daniel Silveira sendo preso por quase um ano. A gente viu o André do Rap, né? um grande traficante, sendo liberto, e querendo colocar um parlamentar, alguém que disse palavras, ainda que sejam chulas, que você não concorde com elas. Não existe previsão legal para colocar uma pessoa 8 anos na cadeia por conta de palavras, ainda mais de uma lei que foi revogada. Aí, não bastasse isso, nós estamos assistindo a derrubada de perfis sociais da deputada mais votada do Brasil, Carla Zambelli, do deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, de um dos deputados mais votados lá no estado de Goiás, né, o Gustavo Gaia, e nós estamos atônitos porque derrubar o perfil desses parlamentares é derrubar os milhões de eleitores que os colocaram lá. Lembrando que a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Todo poder emana do povo que o exerce. De duas formas, está na Constituição: diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Então, quando
um parlamentar é calado, não é o parlamentar que está sendo calado, está sendo calado parte da população, está dando um cala-boca, eu não quero ouvir a sua voz. Você não tem o direito de falar. Para terminar, Jantalha, tem vindo mesmo essa analogia na minha cabeça de um professor autoritário falando para uma criança, a criança tem uma dúvida, fala, professor, eu posso perguntar? Não, cala a boca, você não tem que perguntar. Professor, queria tirar uma dúvida. Você não tem que tirar dúvida coisa nenhuma. Aqui quem fala sou eu. Você tem que calar sua boca, porque você é um insignificante. Cala a tua boca. É isso o que está acontecendo no Brasil hoje. Infelizmente, as pessoas estão respeitosamente, eu vou repetir, respeitosamente, levantando a mão e falando, eu tenho dúvida com relação a isso aqui, ó. Na Argentina, eles estudaram, viram lá e apontaram isso. Você pode desmentir? Não vou desmentir nem confirmar. Você tem que calar sua boca, senão vou prender você, porque você se torna um criminoso por ter dúvida. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Você gosta do trabalho do professor Joanilson Rodrigues? Então curta a página e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal Pensa Comigo também no YouTube. Faça qualquer comentário, nem que seja só um oi. Isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo e a mostrá-lo para outras pessoas. O canal Pensa Comigo não é monetizado e o professor Joanilson Rodrigues ainda não tem mecenas ou patrocinadores. Por isso a tua ajuda é tão importante. Deposite, nem que seja só R$1 para mostrar o teu apoio e apreço pelo seu trabalho.